Isso. Paz, meus irmãos, eu gostaria de abrir o texto de Evangelho de Mateus para a nossa reflexão de hoje. A gente vai ler Mateus, o capítulo 11, e aí a gente vai ler do 2 ao 6. É o mesmo texto que o Mateus usou aqui para abrir o nosso culto. E aí a gente lê, faz a nossa oração e a gente reflete um pouquinho na palavra do Senhor. Mateus, capítulo 11, do 2 ao 6. A palavra do Senhor nos diz: Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir, ou nós devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vamos orar? Senhor, nós já te exaltamos aqui, glorificamos o teu santo nome, elevamos glória a ti, e agora chegou o momento da gente refletir um pouco na tua palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor não permita que a gente saia daqui da mesma forma, que de alguma forma, de algum jeito, o teu Espírito faça algo em nossos corações, Pai, para que a gente saia daqui agitados com a tua palavra mesmo, incomodados com o teu evangelho. E assim a gente faça algo, Senhor, a fim de que o teu evangelho avance, para que mais pessoas conheçam a ti, que a gente faça parte dos comissionados que pregam o teu evangelho e o fazem com autoridade, Pai. Então eu te peço que, mais uma vez, o Senhor encontre em nossos corações terra fértil para que a tua palavra habite, Senhor, e dê frutos. E que ao final deste momento aqui, ao final deste culto, o nosso culto que estamos prestando racionalmente a ti, eleve toda a glória a ti, porque o Senhor é digno disso. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Hoje a gente vai refletir sobre quando Deus não cabe em nossas expectativas. E a gente vai refletir um pouquinho nesse trecho aí do Evangelho de Mateus. E a gente vai usar a pessoa de João Batista para fazer essa reflexão. E aí João Batista, ele é a personificação de quem os profetas pregaram. Isaías falou a respeito dele, Malaquias fala a respeito de João Batista, e João Batista, ele é um cara tanto quanto estranho, porque é um cara que vive no deserto, é um cara que come gafanhoto, come mel silvestre, e está com roupa... Mas João Batista também, ele é uma pessoa que tem uma forte convicção de quem ele é. Porque João Batista, ele se considera apenas a voz que sucede a vinda de alguém que é muito superior a ele. Ele diz que essa pessoa que vem depois dele, ele não é digno de desatar as suas sandálias. Vai ter que ligar aqui o vermelho. Torci para eu não me perder, que se eu me perder, não volto mais. Vamos lá, então. João Batista, ele é esse homem que ele tem a convicção verdadeira de quem ele é. Ele sabe quem ele é baseado em quem Cristo é. E aí, sabendo quem Cristo é, quando ele está de frente com Jesus, ele entende aquele momento que Jesus vai ser batizado, ele fala, não, peraí, isso está errado. Eu que preciso ser batizado por ti. Ele tem a forte convicção de quem Cristo é. E por fim, João, ele vive o seu ministério de forma profunda. Ele não muda a forma que ele prega o evangelho. Ele prega o evangelho com autoridade. Lá no capítulo 3 de Mateus, está falando o tipo de mensagem que João pregava. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Essa é o tipo de mensagem que está na boca desse cara. Prova disso é que ele está preso agora. Nesse capítulo 11, ele está preso. Por quê? Porque ele confronta o pecado de um rei. O rei decide, de um dia para a noite, ter um caso com a sua cunhada. E aí João Batista acusa esse cara, que ele não poderia viver dessa forma. E agora ele está preso. Agora imagina essa cena. João Batista, ele anuncia a vinda do rei. Ele prega que o rei está vindo. Ele prega um tipo de evangelho real, que transforma, faz as pessoas se arrependerem, se converterem, caminharem de fato como pessoas que seguem a Cristo. Ele batiza Jesus,
os discípulos que caminhavam com ele agora não seguem mais, estão seguindo Jesus. Ele prega contra o estilo de vida do rei, ele é preso, e ele não vê a pessoa que ele prega vinda em ação. No ápice do ministério de João Batista, ele está preso. Ele está preso, e aí Jesus ele está na Galileia, pregando, fazendo milagres, ensinando todo o povo daquela região. E o primeiro ponto para a gente refletir nessa noite é que perguntar não ofende. Porque talvez por viver um tipo de fé que a gente só quer ver a sarça pegando fogo, a gente acha que a gente não pode ser sincero diante de Deus. Por querer um evangelho apenas de extraordinário, das coisas acontecendo, movimentações grandiosas, se talvez nós fizermos perguntas a Deus, é como se nós estivéssemos sendo incrédulos. Imagina João, mais uma vez, preso e lembrando das palavras que ele pregava. No capítulo 3, lá, está dizendo que João, ele prega um evangelho e está falando assim, quando esse homem que eu prego, que eu estou anunciando a vinda, ele vai batizar todo mundo com fogo. E aí ele vai separar o trigo, e aí ele vai jogar o povo ímpio no fogo, num fogo que nunca vai apagar. Agora imagina João, preso, com esse tipo de lembrança, talvez, da mensagem que ele pregava, e aí ele começa a ouvir um zum, 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 que Jesus está curando. Ele começa a ouvir que Jesus está ensinando, ele está discipulando as pessoas. Então João, preso naquele local, talvez refletindo, ele pensa, espera aí, a mensagem que eu pregava estava errada. Espera aí, será que eu realmente interpretei errado quem Cristo é? Será que eu me confundi quanto ao que ele faria? Será que valeu a pena todo o tempo isolado? Porque João Batista é o cara que vive no deserto. É o cara que está comendo mel, está comendo gafanhoto. Talvez pensasse, será que todo esse tempo isolado de todo mundo valeu a pena? Será que eu escolhi errado ter vivido assim? Mas e quanto a nós, o que eu e você, nós sabemos de Cristo? Será que esse Cristo que a gente diz, que a gente segue, é a concepção errada do que a gente personifica como Deus? Será que Cristo, ele cabe na nossa caixinha que a gente criou para ele? Será que Cristo é apenas a concepção que a gente tem de que ele é esse cara legal, ele é esse fazedor de milagre, ele é essa solução dos meus problemas? Será que Cristo é só isso? Será que esse Cristo da Bíblia, do Evangelho verdadeiro, ele cabe na nossa caixinha? Porque talvez a gente seja influenciado por um tipo de palavra que é, não fica perguntando por quê, não. Você tem que perguntar o para quê. Só que Cristo, a palavra dele mesmo diz que ele não rejeita um coração sincero, um coração quebrantado e contrito. Porque talvez, sendo influenciados por esse tipo de palavra, a gente pensa, não, você não precisa saber o porquê, porque o propósito vai ser cumprido. E isso é verdade. Tudo acontece segundo a presciência de Deus. Tudo acontece porque ele é soberano sobre a nossa vida. Mas perguntar não ofende. Ter o nosso coração rasgado perante a Cristo não ofende a ele. A gente chegar a apresentar os nossos problemas, nossas dúvidas, pecados, não ofendem a Cristo. Se Jesus nos fizesse a mesma pergunta que ele faz para os seus discípulos, sabe? Que ele pergunta lá, quem esse povo aí está falando que eu sou? Talvez a gente dissesse para ele, tu és o realizador dos meus sonhos. Se ele me perguntasse o que as pessoas estão dizendo e quem eu digo que ele é, talvez eu dissesse para ele, Senhor, tu és o meu fazedor de milagres. Tu és o solucionador dos meus perrengues. Tu és aquele que estala o dedo e me faz sair do deserto. E aí depois que eu saio eu canto que a minha vitória tem sabor de mel. As pessoas vão ter que me olhar do palco, brilhando. Talvez é esse tipo de evangelho que a gente diz para ele. E se a gente tem esse tipo de resposta, se a nossa resposta não é igual a de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Talvez o Espírito não tenha espaço no tipo de fé que a gente tenha, porque ele não nos dá revelação. E isso não é um combate quanto à onipotência de Deus, porque o Senhor continua fazendo milagres na nossa vida.
O Senhor continua tirando a gente do hospital. O Senhor continua abrindo porta de emprego. O Senhor continua curando as pessoas da nossa família. Isso não afeta o caráter dele. Ele é esse Deus onipotente que pode fazer todas as coisas. Mas é um alerta para que a gente, de fato, veja e faça algumas perguntas para a nossa fé, para saber que tipo de fé a gente tem, em que tipo de Cristo que a gente crê. Se a gente concluir hoje, no final dessa mensagem aqui, que Cristo ele é apenas a concepção do que eu tenho e do que eu sei, talvez eu esteja adorando a minha própria imagem endeusada. Se ao final dessa mensagem aqui a gente concluir que o Senhor é apenas esse realizador de algumas coisinhas, talvez a gente esteja adorando uma personificação de nós mesmos, como Deus. O Senhor, ele não tem compromisso quanto à nossa fidelidade, e eu espero tentar esclarecer isso aqui, porque talvez a gente tenha em mente que fé, que vida com Deus, o que é ser cristão, é que as coisas sejam baseadas apenas no nosso script. Mas se a gente tem a concepção, se a gente tem na nossa mente que vida com Deus é apenas isso, é apenas estar aqui, é apenas fazer algumas coisas para Ele, se a gente se ofende quando as coisas saem do nosso controle, saem do nosso script, talvez a fé que a gente tem, ela é baseada em qualquer outra coisa a não ser Cristo. Por mais que a gente diga que não, por mais que as pessoas, quando perguntam para a gente tem uma resposta de bate-pronto, a gente fala, não é assim comigo, não. Isso deve ser assim com outras pessoas, mas comigo, não. Mas a gente tem a convicção de que quando a gente começa a orar mais, quando a gente começa a ler mais, quando a gente começa a jejuar mais, as coisas precisam começar a dar certo. A gente tem isso impregnado na nossa mente, e é triste que seja assim, mas talvez porque a gente é influenciado por vários tipos de conteúdo e fé que as pessoas dizem, a gente acha que se a gente fizer mais, as coisas precisam dar certo para a gente. A gente vai começar a ir mais para a igreja, aí as coisas precisam começar a dar certo. A gente faz uma campanha, a gente acorda de madrugada, a gente faz um plano de leitura anual, e a gente tem a convicção de que agora sim as coisas vão dar certo porque eu estou fazendo a minha parte. A gente acha que todas as coisas que a gente faz mostram o tamanho da nossa fidelidade. E a gente crê convictamente que se a gente fizer, a gente merece. A gente tem a verdadeira convicção de que se a gente jejuar mais, o Senhor precisa fazer algo para a gente começa a usar as coisas de Deus para a gente barganhar com Ele mesmo. À medida que a gente tem mais devoção, nossos problemas precisam ir se resolvendo, as coisas lá em casa precisam dar certo, as nossas feridas precisam ser saradas, e por aí vai. Só que o Senhor não tem compromisso com esse tipo de fidelidade. O Senhor não tem compromisso com um tipo de fidelidade que acha que se fizer as coisas tudo certo, aí eu vou me mover ao favor dele. O Senhor não tem compromisso com isso. O Senhor não tem compromisso se a gente faz um plano anual da Bíblia para a gente conhecer mais. Agora sim eu vou dar algumas bênçãos para Ele porque Ele está se dedicando mais. O Senhor não tem compromisso com isso. O Senhor não tem compromisso com se a gente canta bem, se a gente não canta, se a gente tem muito conhecimento, se a nossa conta bancária é cheia ou não. O Senhor não tem compromisso com isso. Ele não vai começar a se mover por nosso bem-querer e porque a gente é muito bom. Tudo que o Senhor fez e faz por nós é por graça, é por misericórdia, porque a gente não merece nada dEle. Se Ele faz alguma coisa pelas nossas vidas, se as portas são abertas, se vidas são curadas, se pecadores ouvem o Evangelho e vêm aos pés do Senhor e reconhecem que Ele é Cristo, é por graça e misericórdia. Não é porque a gente acerta, porque a gente é bonzinho. É óbvio que o Senhor nos chama para viver uma vida de fidelidade. É óbvio que o Senhor nos chama para viver um tipo de vida novo, daquele que a gente vivia quando Ele nos encontrou. Isso é óbvio. É óbvio que a gente tem que se dedicar um pouquinho mais na leitura da palavra. É óbvio que a gente tem que dedicar mais tempo da nossa vida para orar.
É óbvio que a gente tem que jejuar, é óbvio que a gente precisa abrir mão dos nossos prazeres. Mas tudo isso não pode estar baseado no, se eu fizer, eu vou merecer alguma coisinha dele. Se eu não fizer, eu acho que eu não mereço tanto. O Senhor, Ele tem compromisso apenas com a sua palavra. Só com isso que Ele tem compromisso. Aqui na resposta, quando os discípulos vêm, e aí fazem a pergunta de João, você é aquele que estava para vir, ou a gente deve esperar outro? Jesus podia responder muito bem, sim, eu sou o Cristo. Mas Ele não responde, Ele fala, volta lá e fala para João, que o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Parece que uma resposta muito longa para algo que ele podia falar, sim, eu sou. Pode falar para João que eu sou. Só que Jesus, ele usa essas respostas aqui que ele usa, está ecoando textos de Isaías lá, que falam a respeito do Cristo. Está ecoando Isaías 26, 35, 61, e tem uma parte no 61 que o texto fala que os presos estão sendo libertos. Só que será que Jesus esqueceu? Porque não está falando isso aqui nesse texto. Os presos são libertos. Fala lá para João que os presos são libertos. Porque talvez a concepção errada de João do que seria o ministério de Jesus, ele vindo e derramando fogo sobre os ímpios, ou ainda para o que Jesus, ele precisava vir e fazer por ele. Jesus não faz, Jesus não responde. Jesus fala lá para João que o evangelho está avançando. Fala para João os milagres que estão acontecendo aqui. Mas será que Jesus esquece justamente dessa parte? Não, ele não esquece. Talvez a gente tenha a concepção errada também do que é ser livre. A gente acha que é tudo dar certo, é o inimigo não resistir à nossa palavra poderosa, são os nossos cronogramas serem atendidos de forma integral, são as nossas bênçãos sendo expostas, para as pessoas concluírem quão espiritual nós somos. Irmãos, mais uma vez, o Senhor, Ele fez e faz muitos milagres por nós. Mas mesmo que Ele não faça, Ele continua sendo Deus. Mesmo que a gente tenha esse tipo de pergunta para dizer a Ele, será que o Senhor é mesmo o Deus que eu sirvo? Ou será que eu estou perdendo tempo? Será que eu tenho alguma concepção errada de quem de fato o Senhor é? Mas o Senhor, Ele não tem compromisso com os nossos sonhos. Por mais que todos os nossos sonhos sejam legítimos, Ele não tem compromisso com as nossas metas, do nosso ano, Ele não tem. E da mesma forma que talvez o Senhor não diz para João, para os seus discípulos, para irem lá e dizer para ele, para falar que as pessoas estão sendo libertas, talvez o Senhor não responda o tipo de pergunta que a gente faz. Talvez a gente não saiba o porquê mesmo. Talvez a gente passe pelo deserto que a gente diz, e a gente não sabe por que a gente vai passar. Talvez a gente receba um laudo médico que a gente não sabe por quê. Talvez as portas que a gente julga que deveriam ser abertas se fecham e a gente não sabe por quê. Parece que as mesas viram dentro da nossa casa, tudo fica bagunçado do dia para a noite e a gente não sabe por quê. E aí a gente chega até Cristo, a gente dobra o nosso joelho, a gente rasga o nosso coração para Ele. E pode ser que Ele não nos responda o porquê. Mas assim como João, ele vive essa tensão aqui, não dá para a gente concluir que João Batista, ele beirou ali o ateísmo. Não dá para a gente concluir que esse cara que tinha convicção de quem Cristo era, que ele vacilou tanto na sua fé ao ponto de caminhar mais para lá do que para cá. E aí Jesus, ele termina esse texto dizendo que bem-aventurado é aquele que não achar nele motivo de tropeço. Bem mais do que feliz é quem não se ofende com a quebra de expectativa de Jesus. Bem mais do que feliz é a pessoa que não se ofende quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Bem mais do que feliz é a pessoa que não se ofende quando as coisas saem do nosso controle.
Bem mais do que feliz é a pessoa que não se ofende quando os sonhos não são realizados, porque Cristo basta. Esse é o ponto crucial dessa nossa reflexão, porque Cristo basta. Você passa luta durante a sua semana? Você tem problema dentro da sua casa? Ou é só na minha que tem? Você também tem sonho que talvez você não realize? Porque eu acho que eu tenho uma coleção. Mas o que Cristo é para você? Quando tudo dá errado, quando os seus planos, seu castelinho de areia é desmoronado, quem Cristo é para você? Porque se Ele não for tudo, se Ele não for realmente o que basta na tua vida, por mais que você realize seus sonhos, por mais que os problemas da sua casa sejam resolvidos, por mais que a sua vida financeira seja resolvida, se Cristo não for tudo, de nada vale. De nada vale. Mesmo que sonhos sejam realizados, mesmo que a gente tenha dinheiro para ir lá para Maldivas, ficar em hotel 6 estrelas, se Cristo não for tudo para nós, de nada vale. A gente pode ter bens, a gente pode ter o carro do ano, a gente pode ter a roupa mais legal, a gente pode fazer faculdade na melhor que existe aqui no Brasil ou fora. Se Cristo não for tudo para nós, de nada vale. Uma fé verdadeira que faz perguntas legítimas para o Senhor, amadurece. Porque Cristo, Ele não se ofende com essa pergunta aqui que os discípulos vêm. O Senhor é mesmo Cristo? O Senhor não pega ele de surpresa, ele fala, meu Deus, João está achando isso de mim. Ele não fica assustado porque perguntas legítimas de pessoas que têm o coração ferido pelo Evangelho fazem com que a fé amadureça. Mas a gente precisa fazer uma diferenciação aqui do que é fazer perguntas reais e ser impactado pelo Evangelho e o que é duvidar de tudo da parte de Deus. Porque aí talvez a gente passa por um ponto de ficar duvidando, de ficar pulando de galho em galho, até a gente ouvir uma palavra que a gente julga ser profética, e aí, agora sim, agora eu estou tranquilo porque eu ouvi o que eu queria, então, agora está de boa. Não, o Senhor não nos chama para viver esse tipo de fé, mas talvez perguntas com coração legítimo, coração quebrantado, rasgado perante o Senhor, talvez a gente não saiba o porquê, talvez a gente não saiba o para quê, talvez não, mas se Cristo for tudo para nós, a gente experimenta a paz que excede todo o entendimento no meio do caos. A gente experimenta a paz que excede todo o entendimento no meio do nada, no meio do deserto. Acima de nós, acima das nossas dúvidas, acima dos nossos fracassos, que a gente julga fracassos, acima das nossas vontades, o caráter de Cristo, ele é imutável. Por mais que eu e você, a gente erre o alvo, por mais que eu e você, a gente creia que Deus existe apenas na nossa concepção para fazer o que a gente quer, o caráter dele continua imutável. Independente do cenário que a gente viva, independente do nosso cenário como igreja, independente da situação dentro da tua casa, independente da situação dentro da tua faculdade, dentro do trabalho, independente de onde for, Cristo, Ele continua sendo o nosso alicerce. Porque pode ser que quando a gente chega perante Ele com o coração rasgado, a gente tenha a mesma resposta de João, que os discípulos ouvem e vão passar para João lá. Talvez a gente pergunte o porquê, e aí o Senhor nos diga, o Evangelho está avançando. Tem pessoa que está se rendendo por causa do Evangelho. Mas talvez com o coração machucado, a gente olha para ele e fala, eu estou pouco me importando que as pessoas estão ouvindo o Evangelho. Eu quero a solução dos meus problemas. Eu não quero saber o que está acontecendo ao redor do mundo.
Eu quero que o meu problema seja solucionado. Eu estou com o meu problema, eu vim aos teus pés e eu quero uma solução. Talvez ele nos diga a mesma coisa que diz para os discípulos, fala que as coisas estão acontecendo. Tem pessoa que está ouvindo o Evangelho e está mudando de vida. Tem pessoa que está rasgando o coração perante a mim. Mas aí talvez Jesus nos diga mais uma vez, as coisas estão acontecendo e o meu nome está sendo pregado. Será que Cristo, meus irmãos, nos basta ou a gente precisa de vários e vários e vários milagres para que a gente o ame? Será que de fato Cristo nos basta? Eu fico me fazendo esse tipo de pergunta, será que Cristo me basta? E eu já compartilhei aqui com os irmãos. Nesse processo que a gente vai passando na vida, e eu e a Isabela a gente está passando, que você precisa de muita coisa, muita coisa. Eu fico olhando para mim e eu falo, será que eu tenho fé? Porque a gente prega, a gente expõe o Evangelho, a gente fala, só que chega na hora da prática, a gente se depara com Cristo. E aí ele me fala, mas o Evangelho está sendo pregado. Tem pessoas que estão se chegando aos meus pés. Eu falo, não, Senhor, mas o Senhor não está entendendo, estou precisando de uns milagres. E aí eu tenho que me fazer a pergunta, será que Cristo me basta? Será que Cristo te basta? De verdade, será que Cristo nos basta? Se tudo que a gente julga sucesso não der certo, será que Ele nos basta? Será que se o plano que a gente quer traçar, que a gente vai fazer aqui, nesse local, não der certo, será que Cristo vai nos bastar? Ou será que a gente vai ficar emburrado? Porque talvez a gente precise se perguntar. Talvez a gente precise olhar para Ele. E com o coração sincero, pensar, será que de fato Ele é meu Cristo? Ou meu Cristo tem sido qualquer outra coisa que não é Ele? E eu queria te contar uma história para a gente terminar aqui. Não podia faltar uma história para a gente se basear. Eu conheci uma missionária por causa da Isabela, de uma pregadora da palavra de Deus, e eu lembro que eu li o texto que ela escreveu em 2023, e aí quando eu estava escrevendo essa reflexão, eu lembrei, eu tirei até print aqui para eu não mudar a integridade do texto, mas essa pessoa aqui foi lá para o Uruguai trabalhar com missões transculturais e tal, e aí no Uruguai ela conheceu a Terezinha, de 71 anos de idade. E aí, essa moça estava com câncer nos pulmões, talvez ela tenha morrido, não sei, mas estava com câncer terminal, e ela disse a seguinte frase para essa moça: sim, Deus é infinitamente bom. Sem Jesus, eu não teria nada, porque Ele me dá tudo o que eu preciso. Hoje eu viverei com o dinheiro que eu ganhei hoje. Literalmente, eu vivo um dia de cada vez. Então, por exemplo, se eu não vender nada hoje, eu não terei nada para comer. E assim eu estarei certa de que nesse dia eu não precisava comer. Afinal, Deus sempre me entrega tudo o que eu preciso. Quando eu não recebo, é porque eu não preciso. Ele é tão bom e fiel, e eu tenho a certeza, nele eu recebi mais do que eu mereço, porque eu tenho Jesus. Uma mulher que vive do que vende para comer, com câncer no pulmão, 71 anos de idade, e ela tem o brilho de que Cristo basta para ela. Cara, isso aqui me confronta, eu não sei você, mas isso aqui me confronta tanto, porque eu tenho muito mais coisa que essa mulher. Dá para escolher o que a gente quer comer. A gente escolhe que roupa a gente vai, combinando, tal. E essa mulher, talvez, não sei se veio a falecer, mas vivia com a esperança de que se Cristo não desse nada para ela, estava tudo bem, porque Ele sabe o que ela precisava. Será que a gente
Será que é possível eu e você, a gente descansar nisso? No que Ele sabe para nós? Será que é possível, mesmo que a gente faça algumas perguntas para Ele, será que se Ele responder ou a falta de resposta basta para a nossa fé continuar intacta na rocha eterna? Porque senão, a gente pode ter vários e vários anos de crente. A gente pode ter dons e talentos muito bons. A gente pode ter uma baita estrutura. Mas se Cristo não bastar para nós, o nosso coração ele vai estar alicerçado em qualquer outra coisa que não é Ele. Eu acho que o Senhor ele nos dá essa oportunidade, mais uma vez, da gente olhar para Ele e dizer para Ele que Cristo basta para nós. Apesar dos nossos perrengues, que a gente vai enfrentar na nossa semana, apesar dos BOs que tem lá em casa, que talvez a gente enfrente quando sai daqui, apesar da nossa saúde, mas o Senhor, Ele não é aquele homem que vai caber nas nossas expectativas. Se a gente está achando que Ele é um Deus que pode ser domado pelas nossas rédeas, que essa noite seja a oportunidade que eu e você, a gente conheça de fato quem Cristo é. Que de fato Ele seja tudo em todos. Que de fato Cristo seja o que basta para mim e para você. Amém? Vamos orar? Queria te convidar a ficar de pé. Senhor, nós elevamos glória somente ao Teu nome, Senhor, porque o Senhor é digno disso. Talvez, Senhor, a gente veja a face das pessoas que estão aqui. Talvez, Senhor, a gente tenha a percepção até de que essa pessoa não está num dia tão bom. Mas, Senhor, o único que pode conhecer o interno, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, é o Senhor. Então, Senhor, da mesma forma que o salmista ele faz a oração e fala, Senhor, sonda o nosso coração, que o Senhor faça isso hoje, Deus. Sonde o nosso coração, Pai. Porque talvez, Senhor, a concepção do que Deus esteja muito fechada na nossa mente, porque a gente acha que o Senhor é apenas o solucionador dos nossos problemas. Que o Senhor é apenas aquele cara que vai estalar os dedos e tudo vai ser refeito. Mas, Senhor, não permita que essa seja a única concepção que a gente tenha de Ti. Senhor, talvez se a incredulidade bate na nossa porta, que o Teu Espírito seja muito maior, Senhor. Que o Teu Espírito soando nos nossos corações nos faça ter convicção da nossa fé. Mesmo que a gente tenha dúvida, Senhor, que a gente leve aos Seus pés. Mesmo que a gente tenha dúvida, Senhor, porque o Senhor não faça as coisas do nosso jeito. Mesmo que as ondas parecem gigantes demais para o nosso tamanho, que a gente olhe para Ti, Senhor. Que a gente tenha esperança no tipo de evangelho que alcançou a Terezinha. Que a gente tenha esperança no tipo de evangelho que tem salvo pecadores. Que a gente tenha esperança num tipo de evangelho que faça pessoas morrerem por causa dele, Senhor. Mas que a gente não viva, Senhor, uma fé e um estilo de vida espiritual confortável, Senhor. Nos permita, Senhor, por meio da dor que a gente está passando, talvez seja a maior da nossa vida, talvez estejamos passando nesse momento, não deixe, Senhor, que esse tipo de coisa nos afaste de Ti, mas que nos leve, Senhor, rendidos aos Seus pés, clamando por misericórdia, clamando, Senhor, por graça, clamando, Senhor, pela Sua ajuda, mas que a gente esteja ao Seu lado, que a gente caminhe ao Seu lado. Por mais que a gente derrame lágrimas, Senhor, por mais que a gente sinta dor, por mais que seja muito difícil, que a gente se submeta ao único que é digno de toda a nossa rendição, ao único que é digno de toda a nossa adoração, ao único que é digno da nossa devoção, do nosso cantar, do nosso pregar, do nosso orar, jejuar, ofertar, que a gente viva, Senhor, um
um tipo de fé autêntica. E que o Senhor nos ensine a viver assim. Que o Senhor nos ensine a te amar. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a ser devotos à tua presença. Porque sendo assim, Senhor, tudo que vier, tudo que passar, Senhor, a gente sabe que coopera para o bem daqueles que te amam. E mesmo que as coisas não deem certo, continuam cooperando para o bem daqueles que te amam e andam segundo o propósito. Eu te peço, Senhor, que o Senhor faça essa palavra gerar fruto em nossos corações. Que o Senhor vasculhe, Senhor, os nossos corações e mentes, e a tua palavra ache espaço, Senhor, e encontre morada, para que a gente seja tementes a ti e te louve até o último dia. É o que nós te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus e para a glória do seu santo nome. Amém.